Nos últimos episódios, exploramos as inúmeras possibilidades de reutilização de madeiras recicladas, desde a madeira de demolição, a de descarte até a madeira de jardinagem. Mas qual madeira é melhor? A madeira nova ou a reciclada? Nós temos uma grande diferença de coloração. Qual dá mais estabilidade para um instrumento musical? Dessa madeira que já está estabilizada. Ela é mais propensa sim a apresentar defeitos. Para responder a essas perguntas, vamos acompanhar a jornada completa das madeiras. Da floresta ou plantação, passando pelo corte, processamento e secagem, até se transformar em um bloco na bancada de um luthier, pronto para virar uma guitarra. Qual a forma correta de armazenar e manusear a madeira? Eu não deixaria aquele top em cima da bancada por mais de 1 minuto, pois vai começar a se mover. Só porque você pagou uma grana alta por algo, não significa que a madeira se importa. Eu queria tentar secar ela. A gente fez um churrasco, acabou o churrasco. Ó, tá quente aqui ainda. Só que geralmente quando você aquece a madeira a essa temperatura, ela estoura, né? Ela racha, trinca, pega fogo e tudo mais. Então deixe seu like que essa jornada já vai começar. Você está assistindo o Construtor Musical. As Guitarras Gêmeas, parte 5. Da floresta à bancada. Ok, até agora a gente falou sobre madeiras de reciclagem. Reciclagem é a ideia de que já passou um ciclo e você vai dar um novo ciclo de vida. Mas qual que é o primeiro ciclo da madeira? Como que ela sai da floresta e chega na bancada do luthier? Como que é a madeira nova, a madeira recém-cortada? Tem diferença para a madeira reciclada? Tem diferença para as madeiras centenárias de demolição? A gente vai conversar sobre isso hoje e vamos dar uma olhada como que é o ciclo original da madeira. Onde se consegue mogno hoje em dia? Será que existe? O mogno brasileiro, ele também é plantado no Brasil hoje em dia. Isso daqui é um pedaço de madeira de uma árvore de mogno brasileiro, jovem, com aproximadamente 12 anos de idade. E em comparação com a que é encontrada na natureza, nós temos uma grande diferença de coloração. E essa diferença de coloração ela é devida principalmente à idade e à maturação dessa peça, que a jovem ainda não possui, mas que se continuar crescendo no campo, um dia ela possuirá. Entretanto, existe uma broca que impede o desenvolvimento das árvores, roubando sua energia e tirando também a sua forma florestal, que para serrar precisa ser reta. Mesmo assim, é possível ainda ter árvores de reflorestamento de mogno em muitos municípios, principalmente aqui na região de Minas Gerais, alguma coisa também no norte do Brasil. Campo Belo, Minas Gerais. Fazenda Bela Vista. Essa mata que parece uma floresta comum é na verdade uma plantação de mogno na Fazenda Bela Vista, no interior de Minas Gerais. Para manejo da plantação e controle de qualidade, Eduardo Stelling faz a remoção de uma das árvores, cujo material será separado para análise. Com o uso adequado de equipamentos de proteção individual, ele recorre à motosserra. Primeiramente, ele faz um corte em formato de cunha para direcionar a queda da árvore para uma região aberta em que possa processar a madeira depois. O direcionamento errado da árvore pode resultar em acidentes e danos a outras árvores. Então ele faz um corte atrás da cunha, finalizando o corte e concretizando a tarefa. Após derrubada a árvore, o tronco é cortado em pedaços menores que possam ser carregados. A madeira verde é muito mais pesada que a madeira seca, principalmente pela alta quantidade de líquidos que ela apresenta. A árvore cortada tem 12 anos de idade. O mogno nessa idade tem uma coloração levemente alaranjada, mas ainda longe da cor castanho escuro que tem as árvores centenárias. Eu já estou aqui na marcenaria e eu trouxe aqui esse medidor de umidade só para uma curiosidade.
para a gente ter condição de ver qual que é a umidade da árvore depois de recém-cortada. Então eu vou ligar o equipamento. Então, ó, aproximadamente 30 minutos depois de cortada, ela está na faixa de 70% de umidade. Madeira, né? Material orgânico, material higroscópico, que mesmo depois de cortada, mesmo sem atividade orgânica, a madeira é um material que troca umidade com o ambiente onde está inserida, né? Se a madeira está seca, independente da forma como que ela foi seca, o teor de umidade vai ser o teor de umidade que equilibra com o ambiente que a pessoa está presente ali. Então, por exemplo, a umidade de equilíbrio de Brasília é diferente da umidade de equilíbrio que nós temos em Belém. Por isso, muitas vezes, quando nós saímos de um lugar muito seco e vamos para um lugar muito úmido, os instrumentos musicais podem apresentar defeitos. Eles podem descolar. Isso já aconteceu comigo. Quando a gente trabalha com uma madeira, pensando no instrumento musical, a gente tenta trabalhar com a madeira mais seca possível, por volta de 10%, 12% de umidade intrínseca à madeira, né? Até porque não existe madeira com nenhuma porcentagem de umidade, né? Assim, tipo, zerar a umidade presente dentro da madeira, mesmo cortada, a gente chegaria num estado em que a madeira ia virar pó, né? Porque faltam umas pontes de hidrogênio ali para conectar os elementos aqui, dentre eles a lignina, a celulose, né? E o principal componente da madeira que a gente vai falar muito é a lignina, né? Porque a lignina é o que faz boa parte das ligações aqui necessárias para que as fibras da madeira se constituam. Vou aproveitar também para poder mostrar para vocês rapidamente alguns pontos interessantes que essa madeira tem, aonde nós conseguimos ver a casca, conseguimos ver o alburno ou branco da madeira, conseguimos ver o cerne, né, que é toda essa parte aqui, e aqui a gente consegue ver a madeira jovem nessa região, que é a região que tem mais tensão e que é a parte mais velha da planta. Observem que alguns minutos após o corte, e já é possível observar a presença de trincas nessa região aqui da madeira jovem. Isso tem a ver com a desidratação e com a tensão presente na madeira. Aqui, da mesma forma que nas outras miliáceas, nós conseguimos ver a presença da medula nesse corte central que eu realizei, e dessa medula derivam também a presença dos primeiros galhos que a planta formou, né, após a primeira estiagem. A gente também consegue ver como que é rápido o processo de oxidação do pó, e observem como é que ele já adquiriu uma coloração escura. Eu vou repetir a medição de umidade agora na parte interna da tora, só a título de comparação. A gente conseguiu obter uma umidade um pouco mais alta, 5% de umidade a mais do que na parte externa. Nós temos essas duas metades, uma eu vou dividir ao meio e a gente vai ter a oportunidade de praticar um pouquinho do quarter-sol, que é um corte que é feito em quartos, para poder tirar cortes radiais. No corte em quartos, conhecido como quarter-saw, o tronco é dividido em 4 partes. As tábuas são retiradas sempre da parte que estiver maior. Isso significa que é preciso movimentar o tronco inteiro, no mínimo girando 90 graus a cada corte. Esse método é conhecido por produzir tábuas de alta qualidade e com alta estabilidade, mas dá muito mais trabalho para processar. Quando a madeira é cortada em quartos, os veios tendem a ficar mais uniformemente distribuídos e alinhados transversalmente à peça. Isso ocorre porque o corte é feito perpendicularmente aos anéis de crescimento do tronco, resultando em um padrão de veios mais reto e consistente. Esse tipo de corte é valorizado por sua estabilidade dimensional e resistência ao empenamento. E na segunda, eu vou tentar tirar tábuas no sentido da largura da peça toda. O corte plano é o corte mais comum e econômico. As tábuas são cortadas paralelamente ao eixo do tronco, resultando em um padrão de veios variado.
não garante muita estabilidade, mas é o favorito das madeireiras por ser mais fácil. No corte reto, basta posicionar o tronco da árvore e ir tirando as tábuas uma após a outra. O rendimento é grande e a velocidade de trabalho também. Embora essa demonstração com um torete, que na prática é uma tora curta, capaz de ser carregada manualmente por uma única pessoa, seja muito didática, lidar com toras maiores, em uma serraria de grande porte, é um desafio de outra escala. As toras são posicionadas com tratores, empilhadeiras, alavancas e muitas pessoas. Cada tora deve ser posicionada de forma que a medula central fique alinhada. Aparas são retiradas para que a tora tenha dimensões mais próximas de um paralelepípedo. A cada limpeza de uma das faces, a tora é girada. Como a maioria das serrarias não possui maquinário específico para essa tarefa, ela é realizada com ganchos, alavancas, uma ferramenta que mistura as duas coisas chamada canha, e muita mão de obra. Considerando que a madeira em quartos exige uma rotação e reposicionamento da tora a cada corte, o que gera um trabalho muito grande, exige uma equipe maior, ou equipamentos muito caros que possam auxiliar nessa tarefa. O custo para produzir esse tipo de madeira é muito maior. Além disso, o corte em quartos pode resultar em peças menores, com aparas e resíduos, que não são utilizados de forma nobre, em geral sendo destinados para queima. De forma geral, o corte reto é mais fácil e mais eficiente em termos de aproveitamento de grandes seções contínuas de madeira, sendo a principal escolha das madeireiras. O corte de madeira não necessariamente deve seguir o padrão de corte em quartos ou corte reto. Algumas madeiras figuradas são cortadas, de forma a aproveitar da melhor forma os desenhos da madeira. E cada peça é analisada por um especialista e cortada, em busca do aproveitamento das figuras, e não necessariamente em busca de um rendimento de madeira. Então a madeira é um material que apresenta diversas características estéticas muito importantes, né? Principalmente falando de instrumentos musicais. E a madeira, ela tem variações estéticas muito importantes também, decorrentes da forma como ela é cortada, se o corte é tangencial, se o corte é radial, né? O corte tangencial, a gente sabe muito bem, gera os desenhos de catedrais, né? Esses desenhos tão típicos, né? Esses arcos ogivais, né? Tão típicos. Enquanto um corte radial da madeira gera um desenho mais lineiro, que a gente chama, né? Esse desenho dos veios mais paralelos. A posição dessa madeira na árvore também diz muito com relação à estética, né? Se a gente pode ver aqui esse belíssimo tampo de cedrinho aqui, que muito provavelmente estava muito próximo de algum galho, ou até mesmo, né, esse pode ser um encontro de um galho ali com o tronco, ou pode ser até mesmo uma parte muito próxima da raiz, né? A famosa rádica, né? Por isso que a gente fala de rádica de embuia, rádica de maple, né? Porque são madeiras que estão muito próximas à raiz da árvore, com a estética muito intrincada. Obviamente, muito difíceis de trabalhar em geral, porque os veios estão entrelaçados ali. Esses pontos de tensão na árvore, né? Próximos ao galho ali, próximos à raiz, são pontos de tensão muito importantes, onde os veios se desdobram e se amarram ao redor do que nós chamamos de nós, né? Para poder estruturar esse material, né? Então a madeira é um material, não preciso nem falar, né? É um material muito rico, né? Em possibilidades de trabalho, em possibilidades estéticas também. E com isso, a gente consegue desenhar os instrumentos e pensar como deve ser a estética do instrumento, de uma guitarra, por exemplo. E pensamos também qual a densidade, qual o peso que esse instrumento deve ter, quais partes do instrumento devem pesar mais, pesar menos, né? Para ter um instrumento elegante, que funcione bem ali. Além do tipo de processamento da madeira, que pode impactar na qualidade e no custo do produto final, o processo de secagem merece uma atenção especial, pois na secagem, a madeira muda de formato,
Embora muitas pessoas não pensem nisso, a umidade da madeira é um fator determinante para a qualidade do trabalho de marcenaria. Pois uma madeira verde ainda vai trabalhar muito, mudar de formato, podendo encanoar, torcer ou até mesmo trincar ou quebrar completamente. Alguém me pergunta, quanto que uma madeira pode trabalhar? Olha isso. Isso aqui é uma placa que fizeram, né? Quando colocaram estava reta. Olha o que aconteceu aqui. Um cabo grosso, né? Mas foi entortando a ponto de quebrar. Quebrou a madeira, pendeu e já não tá mais, né? Ó, vou tentar erguer aqui. Olha o tanto que deslocou. Empenou tanto que aconteceu isso aqui, quebrou. Então, madeira trabalha e trabalha muito. Então, só use madeira seca. Qual que a gente não pode trabalhar de jeito nenhum em projetos de luteria, ou mesmo em projetos de movelaria e marcenaria em geral? É a madeira verde. Tá? A madeira verde, no processo de secagem dela, ela vai liberar tensões presentes na madeira que se formaram durante o desenvolvimento dessa árvore. Então, essa liberação dessas tensões pode causar trincas, empenamentos, rachaduras, soltar cola, uma série de defeitos. E eu vou aproveitar o trabalho que está sendo feito aqui para poder mostrar para vocês um pouco do que é ideal e um pouco da realidade do negócio também, porque às vezes a gente tem que trabalhar com os materiais que nós temos. Quando nós trabalhamos com secagem em estufa, nós temos uma máquina que aumenta a temperatura do ambiente, trabalha também a variação da umidade relativa dentro desse ambiente para poder promover a desidratação da madeira. Para fazer uma boa secagem de madeira, é preciso observar algumas características que distinguem o que é uma pilha de secagem de um amontoado de madeira. Eu tenho visto muita gente trabalhar com secagem de madeira e dessa forma fazer montagens que simplesmente são peças de madeira colocadas umas sobre as outras sem atentar aos detalhes que vão conferir qualidade para a secagem. Um dos principais pontos de montar uma pilha de madeira adequadamente é promover a secagem da madeira com estabilização, para que as tensões de crescimento presentes nessa madeira elas sejam liberadas de forma gradual e dessa forma a madeira ela não empene, ela não sofra torções, ela é possível evitar também a ocorrência de trincas, entre uma série de outros defeitos que podem ocorrer. Nesse galpão que eu estou presente, nós temos então pilhas de secagem de cedro australiano. A primeira coisa que nós temos que ter é um bom nivelamento da pilha, porque se eu espero que as pranchas e tábuas presentes aqui elas estejam retas no final, é importante que a base forneça isso. Então eu não posso montar uma pilha de madeira num local irregular. Detalhe da base, né, bem nivelada, tá certo? Um bom nivelamento da base é realizado, inclusive com alguns calços, tá? Antes que a montagem se inicie, para que toda a pilha fique apoiada com peças da mesma espessura. No caso, que são peças de madeira de 10, 15 centímetros. Elas são suficientes para poder encaixar uma paleteira aqui, se for necessário mover essa pilha de um lado para o outro, permitir uma boa circulação de ar, mas o principal, manter esse ambiente aqui plano, para que a madeira que será colocada aqui em cima não force a madeira que vai ficar por baixo, fazendo com que ela torça ou que ela trabalhe. Segunda coisa que é importante verificar aqui é que eu vou montar os tabiques sob a forma de colunas. Então, esses tabiques aqui não está perfeitamente alinhado, tá certo, pessoal? Porque tem uma agilidade, mas aqui a gente permanece ainda com uma montagem funcional. Mas o ideal é que os tabiques eles estejam, como a gente tem aqui, uma orientação vertical precisa, para que essa madeira aqui ela não fique sem apoio.
Se eu deixo de colocar um tabique num determinado local e coloco peso em cima, o peso que está em cima vai forçar com que essa peça aqui, ela rebaixa aqui nesse local. Então, o tabique serve para poder criar uma coluna de sustentação que vai trazer estabilidade para a pilha. Outra situação que é importante, que é muito comum de ver também, peças de comprimento menor abaixo de peças de comprimento maior. Isso é um problema muito grande, porque as pontas que ficam acima, elas ficam soltas e elas não têm apoio nenhum na base. Então é como se toda a estrutura estivesse solta naquele local. A madeira que está em cima, ela pode subir ou descer, a que está embaixo também pode descer ou subir. Então toda aquela ponta ali fica solta, normalmente gerando empenamentos. A maneira correta de preparar então as pilhas é colocar a madeira comprida embaixo e a madeira curta em cima. Percebam até que eu tive o cuidado aqui de criar uma coluna de tabiques aqui nesse local para poder apoiar as peças de madeira também que viriam acima. Se eu não tivesse tomado esse cuidado, tivesse utilizado o espaçamento regular que eu estava usando aqui, o que aconteceria, pessoal? Coluna de tabiques da parte de cima, ela ficaria sobre um local que não tem tabique nenhum. Então ela forçaria o empenamento aqui dessa parte. A frequência de espaçadores, ela deve reduzir à medida que a peça vai ficando mais fina, para poder estabilizar melhor essas peças. Os tabiques ou espaçadores, eles têm que ter uma qualidade de produção muito boa. Então eles não podem ter empenamento, eles não podem ter torção, eles não podem variar na sua espessura, tá? Se tem uma coisa que tem que ser bem feita numa pilha de secagem, são os espaçadores. Porque dessa forma eu vou ter exatamente a mesma altura entre as camadas de madeira. Percebam que esses tabiques aqui, eles têm basicamente o mesmo comprimento, eles têm a mesma espessura, existe uma precisão nessa espessura, só que alguns tabiques, com o passar do tempo, eles já começam a empenar. Então esses tabiques, à medida que eles forem sendo utilizados, eles precisam ser afastados do processo. Porque caso contrário, eles também vão gerar uma força contrária na pilha, gerando situações aí de empenamento. Enquanto outros tabiques, eles vão permanecer bem estáveis, tá? Eles poderão ser utilizados aí ao longo de muito tempo. Um outro ponto, madeira, normalmente ela desidrata pelas pontas. Essa desidratação que acontece pelas pontas da madeira, ela tende a formar trincas nas pontas da madeira. É possível inibir a formação dessas trincas quando nós trazemos os espaçadores ou tabiques, que são essas estruturas aqui, bem para perto da extremidade. Então, é muito comum ver em pilhas de secagem, né, após a secagem realizada, quando você não tem o tabique no local correto, esse tabique é colocado nessa posição, por exemplo, que a trinca vem acontecendo e para no tabique. Então, dessa forma, se você já coloca o tabique aqui na ponta, você reduz muito a ocorrência de trincas. Uma outra situação que é muito importante de ser observada na secagem, especialmente com peças de espessura mais fina, é que em toda montagem, os tabiques, eles ultrapassem ou permaneçam na mesma largura que a peça apresenta. Toda vez que o tabique ele fica para dentro, existe uma possibilidade que essa peça sofra uma torção para baixo, tá? Provocando aí um encanoamento. Então, ter os tabiques passando até regiões mais externas aqui é muito importante. A altura dos tabiques, ela também é muito importante durante a secagem, porque se os tabiques eles forem muito estreitos, a gente não vai ter a ventilação necessária dentro de peças de grande dimensão. Então, é esperado que peças de grande dimensão também precisem de tabiques maiores para poder promover uma secagem mais rápida. Se prepare para algo importante que vou dizer, e este é um fato. A madeira está sempre se movendo, ok? Só porque você pagou uma grana alta por algo, não significa que a madeira se importa. Ela vai fazer o que ela quiser. Então, a ideia é que você manuseie essa madeira corretamente para diminuir a movimentação da madeira. Deixe-me mostrar como armazenamos madeira aqui na Kimball Hardwoods.
A madeira processada nós embrulhamos porque estão prontas para venda e queremos que elas fiquem planas. Então nós as embrulhamos porque eu não quero que elas se movam. Por outro lado, aqui está a madeira bruta, exposta, e está molhada. Pode ficar em paz, deixe secar, deixe arejar. Só está cerrada. Provavelmente ainda vai movimentar mais um pouco, mas vamos consertar isso depois, ok? Muita coisa aqui está aberta porque ainda não foi aparelhada. Quando você aplana na superfície da madeira, você abre os poros e você remove uma barreira parcial. Porque todas as madeiras, até mesmo madeiras de poros mais fechados como o maple, ainda respiram. Então, quando você aparelha, você abre os poros. E eles absorvem ou extraem água. E isso aparece na forma de movimento da madeira. Ok? Essas peças estão meio jogadas aqui. Não é que nós não nos importamos. É que ainda não foram aparelhadas. Essas peças ainda vão se movimentar. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. As coisas vão se mover. Deixe secar. Não consigo contar quantas pessoas eu já vi que pegaram um kit e simplesmente deixaram soltos na bancada e disseram: bem, eu estou deixando eles se adaptarem ao clima. Você pode fazer de outra maneira e reduzir esse movimento, ok? Deixa eu dar um exemplo. Olha só esse top de maple tigrado com mais de 15 anos. Cortamos esse conjunto fazem 15 anos. Acho que posso dizer que já secou e está bem adaptado ao clima, né? Mas eu não deixaria aquele top em cima da bancada por mais de 1 minuto, pois vai começar a se mover. Está vendo todos esses conjuntos? Estão todos embrulhados em plástico. Isso não é por acaso. Isso é 100% intencional. Temos um conjunto aqui e queremos que ele permaneça plano. Nós embrulhamos dos 2 lados e na maioria das vezes permanece plano. Isso cria sua própria mini atmosfera, mantendo ele protegido da exposição às variações do clima. Então, se você tira isso da embalagem, basta jogá-lo na prateleira e ele vai empenar e movimentar. Eu te garanto que esse produto pode aclimatar naquele plástico da sua oficina. Demora só um pouquinho mais, mas é mais garantido. Mantenha sempre a madeira sob pressão. Mesmo quando a madeira já está seca, você ainda tem que fazer isso. Estes são blocos para braço. Assim que foram processados, eles são guardados sob pressão. Madeira plana se conforma a madeira plana. Madeira empenada ou encanoada vai estragar a madeira plana que está empilhada sobre ela ou abaixo dela. E as duas vão ficar tortas. São conhecimentos básicos de madeira que muitas pessoas esquecem. Então, meu conselho profissional é: qualquer madeira que foi aparelhada, que abriu os poros e eles começaram a respirar, coloque sob pressão numa superfície plana. Aqui está um bloco. Eu sei que esta mesa é plana. O bloco está plano. Vou manter o top sob pressão até a hora de trabalhar com ele. Tirou da pressão? Comece a trabalhar imediatamente e colhe-o. Assim não terá problemas. Ok, a gente falou sobre o processo de secagem da madeira nova. Então a gente já sabe que dá para chegar numa madeira seca. Mas qual que é melhor? É a madeira de demolição? É a madeira nova? Será que a madeira, só por estar seca, já está resolvido os problemas? Ela não vai se mover mais? Agora, a madeira seca, a partir do momento que essa madeira está seca, ela pode ser utilizada, desde que ela seja proveniente de um corte correto, para o uso correto, e de que ela não possua tensão. Então, eu vou desvendar aqui o primeiro mito dizendo para vocês que madeira de demolição, madeira secular, que foi cortada há muito tempo, apesar de ser proveniente de árvores muito velhas, ela também pode possuir tensão. E ela também pode trazer problemas para os seus projetos. E isso tem a ver com o corte e com a tensão presente naquela peça. Muitas vezes, quando o objeto, a casa, o piso, o forro antigo, ele foi feito às vezes com a madeira, aonde ela, dentro da composição, dentro da montagem, ela estava estável. Mas a partir do momento que você desmonta aquela peça, ou que você faz um corte, você muda essa resultante de tensão. Então, a tensão pode se expressar, causando empenamentos, causando rachaduras. Acontece demais comigo. Eu já me surpreendi algumas vezes. Então, pode sim acontecer com madeira antiga. Já quando a questão é madeira nova, eu acho que o assunto é o mesmo. Se a peça está seca, bem seca, e ela não apresenta tensão naquele corte específico, você vai poder trabalhar com ela como se fosse uma madeira de demolição antiga, tá? Agora, uma diferença que nós podemos observar é que madeira de reflorestamento, normalmente, ela, por ser mais jovem, ela é mais propensa sim a apresentar defeitos. O que não quer dizer que uma peça jovem necessariamente vá apresentar.
Então nós podemos ter as situações com as duas. Cabe ao marceneiro conseguir filtrar e escolher essa peça para evitar que ele tenha problema no seu instrumento musical ou no seu móvel. Será que a gente tem como imitar o processo de secagem de centenas de anos rapidamente? Essa madeira escurinha aí, caramelizada, Roasted. é um pau-marfim roasted, né? Que o pau-marfim originalmente é daquela cor ali, né? Ó. As duas são feitas com a mesma madeira, só que essa é o pau-marfim tradicional, só radial, e essa é roasted, que é um processo de aquecimento, né? Vocês fazem aqui também. A gente faz aqui. Então, até então a gente só tinha acesso a esse tipo de madeira, que não era o pau-marfim, que era só o maple, né? Hoje tem bastante no mercado, que é o roasted maple, né? Que é uma madeira que é aquecida a princípio de 120 a 180 graus, né? Só que geralmente quando você aquece a madeira a essa temperatura, muitas vezes ela estoura, né? Ela racha, trinca, inflama, né? Pega fogo e tudo mais. Bom, fiz um teste aqui hoje, vamos ver como que vai ser. Eu tinha aqui uma peça de peroba do norte que estava verde e eu queria tentar secar ela. A gente fez um churrasco, acabou o churrasco, ó, tá quente aqui ainda, eu ponho a mão, tá quente, não tá aquele calorzão, né? Eu vou deixar a peça aqui, ó, põe a mão aqui, a peça já tá quente, ela tá mais ou menos a 1 hora aqui, mas eu vou deixar aqui de um dia para o outro até esfriar isso aqui e vamos ver se ela muda alguma coisa, se seca mais rápido, né? Se vai mudar o peso da madeira. Já tá bem pesada e tá soltando um cheiro, né? Aquele cheiro de madeira verde, tá bem forte aqui. Eu acredito que vai dar uma secada rápida. Não sei se vai empenar, se vai trincar, né? Mas tá aí uma madeira secando na churrasqueira. Vamos ver se vai prestar isso aqui. Então tá aí a peça. Passou aí uns dias aqui, então já esfriou com certeza. Continua pesada pra caramba. Ainda está cheirando madeira verde e rachou em vários lugares. Ficou como se tivesse saído uma seiva aqui, alguma coisa. A senhora manchou a madeira, né? Não só trincou, mas onde trincou tem umas manchas, como se tivesse vazado. Parece um óleo, assim, uma coisa, né? Então tem vários lugares todo trincado. A profundidade aqui a gente saca, trincou aqui quase 1 centímetro de profundidade, né? Não perdeu a peça, né? Mas abriu bem em vários lugares, né? Aqui, por exemplo, tem um trinco grande, né? Mas é curioso como vazou essa seiva, né? De dentro dos lugares onde trincou. Tá sempre manchado, trincou aqui, trincou aqui, trincou aqui. Tá sempre manchado ao redor. Em alguns lugares fica até mais evidente, que nem aqui na borda, né? Parece um óleo, uma coisa que vazou de dentro. Interessante. E com certeza não secou completamente. A essa temperatura, muitas vezes ela estoura, né? Ela racha, trinca, inflama, né? Pega fogo e tudo mais. Ainda mais para ela ficar, tá vendo, nessa coloração, quer dizer que ela foi bem aquecida. Então, para isso não acontecer, ela é feita aquecida a vácuo, dentro de uma câmara. No caso dessa madeira, foi feita dentro de um reator. E você tem que fazer uma por uma ou fazem a quantidade? Faz um pequeno lote, né? Pequeno lotezinho, entendi. Então, a gente aquece ela. Chega a perder alguma coisa assim, cara? Eventualmente sim. Às vezes perde uma ou outra peça, pode acontecer. Agora, mas esse processo é só estético ou você acha que tem Não. A estética é a última coisa, né? Acaba dando um bronzeado aí interessante, mas não é com isso que a gente se preocupa. O lance é que quando você aquece a madeira, numa pressão negativa, né? Tem vácuo e uma pressão negativa. A gente exerce uma força negativa. Então, com o aquecimento, você vai retirando todos os açúcares da madeira e com essa pressão, com esse vácuo, você vai sugando todas as impurezas, açúcares, um monte de coisa que não é interessante ter dentro da madeira. E no caso dessa, a gente injetou nitrogênio, que é uma tecnologia nova. Então, o nitrogênio ele preenche esses espaços da madeira e muda até a característica da madeira, sonora e tudo mais. Pô, mas esses processos todos aí, cara, você tem um cara que você precisa contratar específico? A gente fez parceria com uma universidade. É muita tecnologia, são cientistas que a gente está há mais de 1 ano desenvolvendo isso, com
uma galera muito top, cara. E o legal, então, que depois que a madeira passa por esse processo, fora o bronzeado bonito, aí parece que ela ficou lá em Copacabana ali um tempo, tomando um sol. Fora o bronzeado dela, ela vai garantir uma super estabilidade. É como se essa madeira tivesse mais de 100 anos, entendeu? Entendi. Então ela fica super estável, mais sonora, né? Vibra mais, é muito legal. Vamos lá. É que o fato da madeira ter secado durante muito tempo não quer dizer que ela vai eliminar a tensão que essa peça possuía previamente. Isso quer dizer que a secagem natural ou a secagem ao ar, ela não necessariamente é melhor do que uma secagem feita na estufa. Na verdade, eu gosto mais de madeiras que são secas em estufa, bem secas em estufa, do que madeiras que não passaram por um tratamento térmico. Aquecer a madeira ajuda a criar uma maleabilidade nas fibras da madeira, que durante o processo de secagem, quando nós temos uma boa compressão das pilhas, a madeira está bem presa, ele pode, na verdade, tirar a tensão presente na madeira. Secagens bem feitas. Secagens mal feitas podem, na verdade, forçar empinamentos na madeira. A madeira que não passou por aquecimento, ela nunca vai ter a oportunidade de se moldar e ter amenizada possíveis tensões presentes nela. Isso fica bem claro quando a gente faz algum trabalho que nós aquecemos a madeira. Então, às vezes, dobrar o corpo de um violão envolve aquecer a fibra da madeira, torná-la maleável e moldar aquele formato. E quando a madeira esfria, ela fica parada ali, né? Normalmente ela fica naquela posição que você deixou a madeira resfriar. E para a gente encerrar, vamos responder a pergunta: qual que é a melhor madeira? Com certeza é a madeira que passou pelo calor. É a madeira que se estabilizou numa situação de calor, tá? Porque ela se conforma àquele formato e não vai mover mais. E qual que é a madeira que passou por isso? Tem a madeira que passa pela estufa, é a madeira que passa por situações de torrificação, como a gente viu, e tem as madeiras centenárias que às vezes estão no telhado de uma casa, né? O telhado da casa é o lugar mais quente, passa ali anos no calor. Essa madeira com certeza está muito estabilizada, tá? Então, se você puder escolher, sempre escolha madeiras que passaram por um processo de calor, seria o melhor dos casos. Não tendo uma opção como essa, com certeza a madeira de reciclagem ela vai ser muito mais estável do que uma madeira verde, nova. Em questão de estabilidade, em último caso, a gente coloca a madeira que é nova, não passou por nenhum tratamento térmico. Tá? Então a gente tem diversas opções para trabalhar na luthieria e vocês já viram quais madeiras que eu vou utilizar. São as madeiras que eu encontrei na rua, são madeiras que muitas vezes já estão há séculos cortadas, tá? No mínimo aí 50, 70 anos de alguns casos. Então no próximo episódio a gente começa a construção dessa guitarra finalmente. Espero que até aqui vocês tenham aprendido bastante. E se você gostou do que está vendo aqui, lembra de deixar seu joinha, deixe seu comentário, compartilha com os amigos. Dá muito trabalho fazer uma série como essa e às vezes a recompensa é muito pouca, né? Poucos comentários, poucas visualizações. Então, se você gosta realmente do que eu estou fazendo aqui, compartilhe com os amigos, mande para grupos. Vamos fazer isso aqui ganhar o mundo, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo episódio. A gente começa a construção. Tchau, tchau.